Muito bem, vamos a mais informações sobre a guerra na Ucrânia. Seguimos direto para a Ucrânia. Luiz Kawaguchi, as nações europeias estão aumentando as sanções contra a Rússia e o tabelamento do preço do petróleo tem sido tratado pelos líderes europeus. Kawaguchi, bom dia, muito obrigada pela sua participação. Você que sabe tudo sobre a guerra, explica para a gente nessa situação agora. A novidade é o que eles chamam de price cap, o tabelamento de preços. Essa é uma medida diplomática, na verdade é uma sanção que está sendo negociada aí pelos países do G7, as maiores economias do mundo e os seus aliados, aí a União Europeia. Há meses, já pelo menos desde a metade do ano, eles estão tentando colocar um limite para o preço do barril de petróleo russo que é exportado por meio marítimo, ou seja, por navios petroleiros. Então, o objetivo do G7 é diminuir a renda da Rússia com exportação de petróleo. Então, todos os países do G7, que são Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido e países da União Europeia, como França, Alemanha e Itália, vão deixar de comprar petróleo caso ele seja cobrado mais de $60 o barril. A gente sabe que o barril é mais caro que isso, ele está acima dos 70, ele oscila entre 70 a $80. Então, é uma forma de diminuir a receita russa, essa receita que é usada para financiar a guerra da Ucrânia. A gente lembra que isso, na prática, vai impedir que seja exportado petróleo da Rússia para esses países, porque a Rússia já falou que com esse price cap não vai mais exportar petróleo para os países que fazem esse tabelamento de preço. Então, de um lado, os países do G7 da União Europeia acham que essa é uma forma de enfraquecer a Rússia, de diminuir os recursos que estão sendo enviados, que estão sendo utilizados para a guerra. E de outro, aí a Rússia diz que o G7 e a União Europeia estão rifando aí a sua segurança energética, porque isso vai acabar fazendo que aumente o preço da energia, o preço do petróleo. Essa é aí essa é a principal novidade agora da guerra, a sanção diplomática que deve entrar em vigor agora a partir de segunda-feira. Então, na prática, países do G7 não compram mais petróleo exportado pela Rússia que vem por navio, por via marítima. Como que eles vão fazer isso funcionar? As empresas de seguro não vão fazer seguro para navios que exportem o petróleo cru com um preço mais alto que $60. Esse também é uma medida que é difícil de ser colocada em prática. Isso porque, na prática, a Rússia pode vender esse petróleo para outros países, tais como a China e a Índia. E da China e da Índia, esse petróleo pode ser até revendido para países do G7. Então, como proposta, pode diminuir aí o poderio militar da Rússia, mas na prática é muito difícil de ser implementado. Kawaguchi, a infraestrutura energética e de aquecimento atacada pelos russos, a chegada do frio, que dá para perceber que você está com bastante frio aí, e as batalhas por terra no leste da Ucrânia também preocupam? Isso, está bastante frio aqui. Eu estou nas proximidades de Odessa, está fazendo 2 graus positivos. Aqui eu estou indo em direção a Kyiv, que é a capital ucraniana, lá já está com temperaturas negativas. A gente tem, como o Luca mencionou agora há pouco, aí uma pressão com aquecimento, ou seja, a Rússia anda bombardeando a infraestrutura elétrica do país. Sem energia elétrica, uma grande parte dos lares ucranianos acabam ficando sem aquecimento. Isso pode gerar ondas migratórias. Isso, estamos falando das grandes cidades ucranianas que estão mais distantes da frente de batalha. Agora, na frente de batalha, o combate parece ter se voltado principalmente para o leste da Ucrânia, para a região que nós chamamos de Donbás, que é aquela região que desde o início a Rússia queria conquistar. Tem uma cidade que se chama Bakhmut, que é, na verdade, a porta de entrada para a região norte de Donetsk, que é uma região estratégica, cheia de recursos minerais e altamente industrializada. Então está havendo muitos combates nessa região de Bakhmut, só que nem a Rússia consegue avançar e nem a Ucrânia consegue avançar na direção de Luhansk, que foi uma área conquistada no primeiro semestre. Então,
há uma espécie de impasse, há trincheiras dos dois lados e ninguém sabe quem que vai se favorecer, quem que vai se dar melhor, tanto Rússia quanto Ucrânia, nessa batalha de Bakhmut.